Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e junto com as professoras Cláudia e Jane, preparei essa videoaula sobre o GeoGebra com um enfoque para a álgebra vetorial. Nessa nossa terceira aula, nós vamos ver ponto, reta, vetor, translação de vetores, adição de vetores e multiplicação por escalar com um enfoque algébrico no plano. Só lembrando, na aula 2, nós vimos esses mesmos elementos, porém com um enfoque geométrico. Vamos ver a construção de alguns objetos matemáticos no GeoGebra usando o campo de entrada. Como eu já falei, na aula 2 nós utilizamos o enfoque geométrico. Então nós utilizamos as barras de ferramentas e os botões que estavam contidos nela. Então nós trabalhamos muito mais com a ideia do visual, usando a geometria, e nessa aula, ou a partir dessa aula, nós vamos usar mais o campo de entrada, que é o local onde nós digitamos os comandos que o GeoGebra deverá executar. Bom, os comandos via campo de entrada para criação de objetos. Existe uma quantidade muito grande de comandos que podem ser dados para o GeoGebra por meio da caixa de entrada. Nós vamos gradativamente aumentando esse nosso repertório de comandos. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar especificamente com alguns. Ponto nas coordenadas x e y. Nós vamos usar a sintaxe ou a forma de escrever que está em azul. Nós vamos ver ponto na interseção de retas. Então, primeiro a gente dá o nome do ponto e depois o comando. Reta por 2 pontos. Reta paralela. Reta perpendicular. Vetor, dado 2 pontos. Né? Vetor a partir da origem 00, a origem do plano cartesiano, e extremidade em um determinado ponto. E variável ou constante, é quando a gente quer dar um valor para uma variável e operar com esse valor. Nessa videoaula, nós não vamos usar todos esses comandos, mas vamos usar vários deles. Alguns, como a variável, nós vamos usar diretamente o valor no comando. Vocês vão ver daqui a pouco. Além desses comandos, nós vamos ver também operação com objetos. As operações que nós vamos fazer é soma de pontos, onde nós vamos somar 2 pontos, gerando um terceiro, soma de vetores, multiplicação de vetor por um escalar. Então nós vamos criar um novo vetor que vai ser igual ao escalar n, que é um número real, e um vetor v já criado. E nós vamos utilizar também dois termos especiais, que é o eixo x e eixo y. Eu quero chamar a atenção para a grafia desses termos. Eles têm que ser escritos dessa forma, pelo menos até a versão do GeoGebra que eu estou utilizando. O eixo com E maiúsculo e o X ou o Y também em maiúsculo junto da palavra eixo. Não tem espaço depois do O. Atenção com relação a alguns detalhes, algumas especificidades do uso de comandos no campo de entrada. Tem que obedecer a sintaxe. A sintaxe é a forma correta dos comandos. Nós não podemos escrever algo que o GeoGebra não consiga entender. Isso parece óbvio, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente está digitando, nós erramos às vezes a sintaxe do comando. E isso vai ocasionar um erro e não vai fazer o que a gente está querendo. É importante olhar a sintaxe, o que foi escrito, e se for possível manter uma relação, uma lista dos comandos que a gente vai utilizar de uma maneira mais simples e mais próxima. Apesar de que no GeoGebra já existe uma ajuda. À medida que nós vamos digitando o comando, vai aparecendo o restante ou as opções para aquele comando. Outro item, observar a nomenclatura para os objetos. Há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo,
Se eu digito o comando A igual, abre parênteses, 1,1 fecha parênteses, nesse comando eu estou criando o ponto A nas coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Porém, se eu uso o A minúsculo, então A minúsculo igual, abre parênteses, 1,1 fecha parênteses, então observe que é totalmente igual ao comando anterior, mudando somente a letra A, de maiúsculo para minúsculo. Então, nesse caso, o GeoGebra vai interpretar como você quer criar o vetor A de coordenadas x1 e y1. Estão vendo que é importante ter consciência do que nós queremos e da sintaxe correta. E, aliás, não só a sintaxe, mas também a nomenclatura que a gente adota. Outro item, usar o nome correto dos objetos existentes. Há diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. O exemplo acima deixa isso bem claro. Se eu criei um objeto A maiúsculo, esse objeto é um ponto. Se eu crio A minúsculo, esse objeto é um vetor. Então, se eu estiver usando um comando onde precisa do ponto e eu entrei com A minúsculo, vai dar erro, porque não é um ponto, o A minúsculo é um vetor. Outro item é saber o que se quer, pois alguns comandos têm duas funções dependendo dos parâmetros informados. E aí é outro caso bem típico, o comando reta. Então, se eu escrevo S minúsculo igual a reta, abre parênteses, A maiúsculo e B maiúsculo, significa que eu quero criar uma reta S passando pelos pontos A e B. Se eu escrevo R igual reta, abre parênteses, S minúsculo, vírgula, C maiúsculo, significa que eu quero criar uma reta paralela à reta S, passando pelo ponto C. Observe que a sintaxe é muito parecida. A única coisa que eu mudei foi usar agora o S minúsculo, que é um objeto reta no plano. Então, quando eu entro com uma reta e um ponto, usando o comando reta, o GeoGebra vai interpretar que eu quero criar uma reta paralela. Muito bem, vamos então passar para alguns exemplos de uso dos comandos via caixa de entrada. É importante que vocês fiquem atentos a isso que eu falei, a sintaxe e a nomenclatura, ok? Primeiro exemplo. Dado o ponto P de coordenadas 2,3, achar as projeções PX e PY. Muito bem, então vamos para o GeoGebra e agora vamos trabalhar com a caixa de entrada. Vale lembrar que se eu quiser ativar a grade, é só clicar com o botão direito e ativar a malha. Então eu vou deixar assim que eu acho que fica melhor da gente entender o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Eu vou criar ponto P de coordenadas 2 e 3. Digitei, dei Enter, o ponto P foi criado, está aqui no plano, e eu tenho na janela de álgebra também o meu ponto P. Agora eu vou criar uma reta, como eu quero a projeção, então a projeção do ponto P em X é feita por uma reta perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Então eu vou optar por trabalhar com retas paralelas, porque quando nós formos usar o GeoGebra no espaço em 3D, retas paralelas me permitem mais um universo de comando, ou seja, eu posso usar construções de uma maneira mais fácil, associando retas paralelas, principalmente com relação à projeção, do que usando as retas perpendiculares. Então eu vou usar reta R, que vai ser igual a uma reta paralela. Então eu vou usar o comando reta. Agora eu tenho que informar a qual ponto, passando pelo ponto P, e paralela ao eixo
Y. Está aí, eu fiz a projeção então lá no eixo X. Vamos agora criar uma outra reta, uma reta S, que vai ser uma reta paralela, então comando reta, passando pelo ponto P e paralela ao eixo X. Pronto, traçamos a reta S. Observe, a reta S, ela é paralela ao eixo X ou perpendicular ao eixo Y. Por isso que eu falei que a gente pode construí-la de duas maneiras. Eu optei pelo paralelo. Agora nós vamos criar dois pontos. Eu vou criar o ponto PX, só que eu vou usar P_X. Para o GeoGebra, isso significa que a letra P é normal e a letra X é uma letra subscrita, vai ficar pequenininha na parte de baixo. Então, PX, que vai ser gerado na interseção. Observe que os comandos do GeoGebra vão aparecendo. Então, aqui eu posso escolher, olha, interseção da reta R com o eixo X. Pronto, já criou o meu ponto aqui embaixo. Vamos agora criar então o ponto PY, que vai ser a projeção do ponto P sobre o eixo Y. Então, voltando ao que a gente já tinha feito, P_Y e vamos usar o comando interseção. Interseção está aqui entre dois objetos. O primeiro é a reta S, e o segundo, o eixo Y. Pronto. Agora eu vou fazer mais uma coisa para me ajudar a interpretar isso. Eu vou clicar sobre ponto, selecionei os três pontos, clico com o botão direito, vou em propriedades e vou pedir na guia básico com os três pontos selecionados para que seja exibido como rótulo o nome e o valor dos pontos. Quando eu faço isso, o GeoGebra vai me mostrar as coordenadas deste ponto. Então observe que eu tenho ponto P, 2 e 3, PY é 0 para X e 3 para Y, e PX 2 para X, para a coordenada X, e 0 para a coordenada Y. Se eu movimento o ponto P, as projeções vão se ajustando de acordo com o movimento de P. Então isso aqui me permite, inclusive, fazer os estudos dos quadrantes. Então eu posso observar que no primeiro quadrante as duas coordenadas são positivas. No segundo quadrante, a coordenada X é negativo e Y positivo. No terceiro quadrante, eu tenho as duas coordenadas negativas. E no quarto quadrante, eu tenho a coordenada X positiva e Y negativa. É assim nós encerramos esse exemplo. Vamos voltar para a apresentação e ver o exemplo 2. O exemplo 2, nós temos uma série de passos para serem feitos. Então, dados os pontos A, de coordenadas 1 e 2, B, 3 e 3, e C, 3 e 1, faça o vetor V igual a AB. Eu vou voltar para o GeoGebra para colocar esses pontos. E depois nós vamos voltando ao slide para ver cada uma dessas parcelas. Primeiro, então, vamos colocar os três pontos. Eu tenho o ponto A, maiúsculo, igual, e aqui eu vou digitar as coordenadas, 1,2. Está ali meu primeiro ponto. Vou colocar o ponto B, de coordenadas 3,3.
e o ponto C de coordenadas 3 e 1. Pronto, já estou com os 3 pontos colocados. Vamos ver qual que é o próximo passo. Vamos criar o vetor V igual a AB. Observe que eu estou deixando aqui os comandos que precisam ser digitados no GeoGebra para executar isso daí que eu estou querendo. Então, voltando no GeoGebra, eu vou agora digitar V igual a vetor A, vírgula, B. Observem, A maiúsculo, B maiúsculo e o V, que é o vetor que eu estou querendo criar, minúsculo. Foi colocado aí o vetor. Atenção para esse detalhe. No GeoGebra, o vetor, as coordenadas do vetor, elas são representadas por uma matriz de uma coluna, 2 linhas. Então, a primeira linha é a coordenada x e a segunda linha a coordenada y. Ok? Isso para poder diferenciar do ponto. Então, essa é a representação que o GeoGebra adota. Próximo item, eu vou criar um ponto D tal que o vetor AB seja igual ao vetor CD. Muito bem, vamos então prestar atenção nas contas aqui agora, né? Nós vamos manipular esses pontos. Nós sabemos que para um segmento de reta orientado ou um vetor ser igual a um outro, então neste caso, para que AB seja igual a CD, as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A tem que ser igual às coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto C. No caso do GeoGebra, eu posso usar a seguinte referência: o ponto B menos o ponto A igual ao ponto D menos o ponto C. Isso daí implica que, então, o ponto D, se eu quero achar o ponto D, vai ser igual ao ponto B menos A mais o ponto C. Se eu estivesse operando com as coordenadas, era só substituir e fazer as operações. No GeoGebra não tem necessidade. Basta eu digitar na caixa de entrada ou no campo de entrada essa instrução, esse comando: D igual a B menos A mais C. Vamos fazer isso então. Ponto D vai ser igual a B menos A mais C. Dando Enter, criei o ponto. Observe que o ponto tem uma cor cinza. Isso significa que ele é dependente. Ele depende de outros objetos. Neste caso aqui foram os pontos A e B. Tanto que se eu movimentar o ponto B ou A, olha lá, ele também vai movimentar. Certo? Bom, já fizemos então, achamos o ponto D. Agora, vamos criar o ponto U, que é igual, o vetor U, que é igual ao vetor CD. Então, vamos criar o vetor U igual, comando vetor, e vou definir os 2 pontos, C, D. Pronto, está criado o vetor. Observem que o vetor U e o vetor V são o mesmo vetor. Então, AB e CD são equivalentes e representantes desse mesmo vetor. Ok? Próximo item. Criar o vetor W, que vai ser igual ao vetor OP. Neste caso, então, o exercício pede que se crie o ponto P, só que nós vamos fazer isso, nós vamos já criar direto o vetor W igual ao vetor U ou ao vetor V, já que são todos iguais. Por que OP? Porque o exercício pede que a origem do vetor W seja
a origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto O, 0, 0. E o extremo, a extremidade do vetor W, seja o ponto P, que é as coordenadas desse vetor. No caso do GeoGebra, quando eu crio um vetor a partir de um outro vetor, o vetor criado tem origem no ponto O. Então vamos fazer isso. Então W, que é o vetor que eu quero criar, é igual ao vetor U ou V. Eu vou colocar aqui o vetor U, só porque é o primeiro lá. Então observe que foi criado o vetor W com mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido que os vetores V e U. Portanto, W é igual a V igual a U. Observe também que ele foi criado a partir da origem. Então, portanto, as suas coordenadas indicam o ponto P. Se eu quiser criar o ponto P, é só colocar P igual... Quais são as coordenadas do vetor? 2,1. Ponto. O ponto P foi criado na extremidade do vetor. Por quê? Ponto P, tem as mesmas coordenadas do vetor. Portanto, encerramos assim o segundo exemplo. Vamos passar para o próximo. Exemplo 3. Algumas resoluções do GeoGebra, ainda. Vamos lá. Dados pontos A de coordenadas menos 1 e 0, B de coordenadas 2 e menos 1 e C 1 e 2. Determine AB mais AC. Observe que nós vamos fazer, então, uma soma de vetores. Primeiro nós vamos criar os pontos, criar os vetores e depois fazer a soma desses vetores. Aqui em azul estão os comandos que deverão ser digitados e nós vamos fazer por partes, ok? Vamos lá. Vou ativar a grade ou a malha. Então vamos criar primeiro o ponto A nas coordenadas menos 1 e 0. Está ali o ponto A. Vamos criar o ponto B nas coordenadas 2 e menos 1. Vamos criar o ponto C nas coordenadas 1 e 2. Muito bem. Vamos voltar à apresentação. Vamos agora criar os dois vetores. U, que vai ser igual ao vetor AB, e V, que é igual ao vetor CD. Por que eu vou fazer isso? Para ficar mais fácil de eu operar no GeoGebra. É muito mais fácil trabalhar com vetor U e V do que AB e AC. Então vamos voltar e criar esses vetores. Então agora vou criar o vetor U igual ao comando vetor A, ponto A e ponto B. Criei o primeiro vetor. E agora vou criar o segundo vetor, que é o vetor V, vetor C e A. Ou melhor, vetor A, C. Bom, já criei os dois vetores. Agora, ele pede para que eu faça a soma. W igual a V a U mais V. Então, vamos fazer isso. Vetor W é igual ao vetor U mais o vetor V. Criamos o vetor W. Observe que, como eu falei anteriormente, o vetor W, quando eu crio um vetor a partir de outros vetores, ele vai ser criado com o ponto inicial na origem. Então, 0, 0. Eu vou deixar isso daqui, vou mudar a propriedade de W, vou colocar ele aqui de uma cor vermelha, porque eu tenho o resultado, eu sei qual que é ou quais são as coordenadas do vetor W, mas isso
para mim pode não fazer muito sentido. Eu estou acostumado a ver aquela representação de vetores para a soma. Aqui eu não tenho ela, né? Então vamos fazer aquela representação. Eu vou transladar o vetor AB para o ponto C, ou então posso transladar o vetor AC, que é o vetor V, para o ponto B. Então, qualquer uma dessas ações vai dar o mesmo resultado. O que eu vou fazer? Vou criar um ponto auxiliar para ajudar aí nessa translação. Então, eu vou criar um ponto D, que vai ser B menos A mais C, igual nós fizemos anteriormente. Ou se eu for transladar o outro vetor, eu vou criar D igual a C menos A mais o ponto B. Então, eu vou pegar o primeiro, D, B mais B menos A mais C. Então, vou criar um ponto D, que vai ser igual a B menos A mais C. Então, veja bem. O que é B menos A? É esse vetor aqui, ó, né? Mais C. Então, eu estou trazendo esse vetor para cá. E aí, eu vou fazer o ponto, vai ser aqui. O vetor não, né? Ali ainda estou trabalhando com o ponto. Pronto, eu fiz uma projeção desse ponto. Agora, eu vou criar o vetor U', que vai ser o meu vetor CD. Olha lá. Vetor, aqui eu estou chamando de V', que é o CD. E depois criar o vetor U'. Então, vamos voltar aqui. Esse daqui é o U. Então, vou trazer ele para cá. Então, U' vai ser igual ao vetor CD. Observa que o vetor U e U' são os mesmos. Olha lá, é o mesmo vetor, né? Olha as coordenadas dele. 3 e menos 1, 3 e menos 1. E agora eu vou criar o vetor V', que vai ser igual a vetor BD. B, D. Pronto. Observa, vetor V e o vetor V' são o mesmo vetor, certo? E agora a soma deles. Qual é a soma? É o vetor AD. Então, vamos criar um vetor W', já que nós já calculamos o W, só para a gente manter aí a mesma nomenclatura. W vai ser vetor A,D. Vamos ver. Pronto. Observe que é o mesmo. Olha as coordenadas. 5 e 1 do primeiro vetor que nós calculamos e 5, 1 do segundo vetor que nós construímos. Por que eu fiz dessa forma? Para mostrar para vocês que às vezes fazer um atalho ajuda, mas às vezes não ajuda a nossa percepção. Então, às vezes é melhor fazer um passo mais longo, construindo o sistema, para que eu possa entender. Por isso a ideia de se usar o GeoGebra para auxiliar no estudo da álgebra vetorial, para criar imagens, uma outra representação daquilo que nós estamos fazendo algebricamente. Nós continuamos fazendo algebricamente, porém, criando uma nova representação por meio da imagem. Vamos voltar então para o PowerPoint e vamos para o nosso quarto exemplo. Então, vamos lá, dados vetores U, e aí temos as coordenadas do vetor U, e o vetor V, com as coordenadas 3 e 1. Nós vamos fazer agora as operações com os vetores e o escalar desse vetor, tá ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar no plano os vetores U e V. Vou ativar aqui a malha. Vamos então, primeira coisa, colocar o vetor U.
vetor u vai ser igual às coordenadas 1 e menos 1. Observe que a forma de criar o vetor é o mesmo do ponto, só que a letra é minúscula. Então, U minúsculo está ali. Criei o vetor. Está aqui. Agora, nós vamos criar o vetor V. V minúsculo igual e as coordenadas 3 e 1. Pronto, já tenho o segundo vetor. Agora, voltando para a apresentação, nós vamos fazer o vetor A igual o escalar 2 vezes o vetor U mais o vetor V. Então, nós já estamos atuando aqui com o escalar. Só que nós não vamos fazer parcelado, nós vamos fazer direto, digitando o comando direto no GeoGebra. E fica aí como uma dica ou uma sugestão que vocês façam depois separado. Faça primeiro a multiplicação pelo escalar, depois façam a soma. E se for o caso, até monte um sistema bonitinho lá para vocês perceberem. Aqui nós vamos fazer direto. Então agora, vetor A vai ser igual ao escalar 2 vezes o vetor U, mais o vetor V. Essa aí é a representação do vetor A. O vetor A tem as coordenadas 5 e menos 1. Vamos para o outro. B, vetor B, é igual a U mais 2V. Vetor B igual a U mais 2V. Observe que não precisa colocar o asterisco nem colocar o sinal de multiplicação. 2V ele já entende que é 2 multiplicado pelo vetor V. Aí nós temos então o segundo vetor, vetor B, que terá as coordenadas 7 e 1. E por fim, nós vamos fazer o vetor C, que é meio do vetor B menos o vetor A. Voltando então para o GeoGebra, o vetor C é igual. Eu vou usar parênteses para indicar a fração meio, 1 dividido por 2, que vai multiplicar o vetor B menos o vetor A. Aí eu tenho o vetor C, que tem as coordenadas menos 1,5 e mais 1,5. Vale a pena vocês criarem o sisteminha de vetores e fazer toda a operação por ele. Eu acho que é uma experiência legal para vocês criarem uma visualização, a nova representação ou uma outra representação desses vetores. Pessoal, é isso. Bons estudos, pratiquem, voltem à videoaula, anotem os comandos para que vocês possam aproveitar e irem se acostumando com esses comandos. Um forte abraço e até a próxima aula.